Gente, eu esqueci de comentar uma coisa no tópico 1 aí, que é a respeito dos... que falou no tópico 1 que os adolescentes são muito facilmente influenciados, né? E aí, às vezes, vocês podem ler isso e pensar assim, ai, que mentira! Eu não sou influenciado, não, eu sou influenciador e tal, não sei o quê. Mas quando vocês adquirirem um pouquinho mais de idade, né, quando os anos passar um pouquinho, quando vier as canas aí, os cabelos brancos, vocês vão lembrar de muita coisa e pensar, nossa, realmente eu era muito influenciada. Por quê? O que acontece? Essa fase que vocês estão é a fase de cortar o cordão umbilical dos pais, né? Vocês não é mais crianças, aí às vezes dá um tenso na cabeça do adolescente que ele pensa assim, não, eu não preciso mais do meu pai, agora eu sou independente, já sou gente grande, não sei mais o que. Isso às vezes afasta a gente um pouquinho dos pais e aproxima muito daqueles que a gente se identifica ou quer se identificar, né? Às vezes na escola, no trabalho, na rua. E isso é uma porta muito grande, é uma porta arrombada aí para esses modismos, né? Que vocês veem muitas vezes lá na escola. Ah, todo mundo usa isso, ah, todo mundo fala isso, ah, todo mundo vai nessas festas, ah, todo mundo usa aquilo outro. Então, como a gente tá ali meio assim, ah, eu não quero saber do meu pai que eu não sou mais criancinha. Então, a gente tá muito propício, né? Os adolescentes estão muito propício a esses tipos aí de influência, né? E a gente vê que muita modinha entra na fase da adolescência justamente por causa disso. Então, isso é um fato verídico, né, gente? O adolescente realmente é mais facilmente influenciado justamente porque ele tá tentando se reafirmar como ser único ali, como ser diferente dos pais, tá? Então, vamos lá pro tópico 2. Não se molde ao mundo. Então, o tópico 2 vem falar aí que já que o mundo quer encontrar a massinha de modelar, então a gente tem que se inspirar na palavra de Deus que fala que a gente deve ser como os montes de Sião que não se abalam. Então o que quer dizer isso? A gente deve ser como rochas firmes, né? Que vem falar aí no tópico 1. A gente deve ser como uma rocha, que ali é firme, que vem ali os outros tentando moldar, tentando digitar como é que vai ser, você permanece ali firme. Porque você tem, igual tá escrito no tópico 1, que a gente deve ter a nossa fé convicta. Então, uma vez que a gente tem uma fé convicta em Deus e no que é certo, no que é correto, que a Bíblia diz que Deus se agrada, então a gente vai permanecer firme. Vem ali um modismo, a onda que muda assim, né? Um mês é uma coisa, daqui um mês é outra coisa, então às vezes até quem tá lá no mundo e tenta acompanhar a moda não dá conta, porque é muita coisa. Então, se a gente permanecer firme em Deus e na fé, em tudo aquilo que Deus nos ensinou, né, a gente vai até vai ter benefício até pro nosso bolso, não é mesmo? Que a gente viu aí no tópico 1, que muito dos modismos tem apelo econômico, né? Então, seguir as orientações de Deus da Bíblia só vai trazer benefício pra gente em todos os aspectos. O que mais que fala aí no tópico 2? Fala aí de que Paulo, né? Ele orienta, né? Inspirado por Deus, claro. Fala lá em Romanos que a gente não deve se conformar com esse mundo, né? Então, pra gente não se conformar com esse mundo, né? Ou seja, não ter a forma do mundo, não andar como o mundo anda, não vestir como o mundo anda, não falar, enfim, não se comportar como o mundo se comporta, a gente deve ter a nossa mente renovada sempre pela palavra de Deus. A Bíblia mesmo fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? E tudo, né, passa menos as palavras de Deus. Então, às vezes a gente pode pensar assim, mas eu já li a Bíblia e tal. Eu duvido que vocês já tenham lido a Bíblia, mas enfim, vai que tem alguém que já leu, né? Eu falo assim, eu leio a Bíblia lá todo domingo na igreja, todo EBD, gente, não é suficiente. Pelo menos um versículozinho, uma hora que vocês tirar aí do dia de vocês para orar e falar com Deus e tira ali uma palavra de orientação, vocês vão ver que se vocês tirar todo dia, claro que isso não acontece, né? A menos que você queira. Mas se você tirar um versículozinho ali, tem até aqueles aplicativos
do celular, né? Que todo dia traz um versículo, o pão diário, né? Então, vocês vão ver que todo dia Deus, através da sua palavra, pode te iluminar. Gente, vocês vão ver que engraçado. Não sei se vocês já fazem isso, mas se não fazem ainda, passem a fazer. Vocês fazem aquela oração, às vezes você pensa assim, hoje eu tenho que fazer, meu Deus, na oração, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, me abençoa, tal, hoje tem uma prova na escola, não sei o quê. E aí você tira aquela palavra, parece que a palavra tá falando. Parece não. Vocês vão ver. Tenham essa experiência, gente. É muito edificante, né? Quando você tira a palavra, tá falando assim, sabe? Ou aquilo que você quer ouvir, que você precisa ouvir, aquele direcionamento que você precisa ouvir para aquele dia. Às vezes você pode até não entender. Você lê assim, você tava esperando uma palavra, às vezes, né? Você lê assim, não entendeu, aí durante o dia você vai lembrando daquele versículo que você pensa, nossa, Deus me avisou sobre isso. Então, é uma coisa que a gente precisa mesmo, pra gente estar ali sempre firme com Deus e se distanciar aí dessas ondas que vêm às vezes sobre nós aí, esses modismos, é a leitura diária aí da palavra de Deus. Então, sempre, gente, vai trazer benefício pra gente, uma ferramenta, né, outra ferramenta, além da leitura diária, né, da palavra de Deus, outra ferramenta é esse contato íntimo, esse relacionamento íntimo com Deus, através do Espírito Santo, né? E aí esse tópico 2 vai falar que o Espírito Santo é como um GPS, que vai dizer, né, o GPS é usado para indicar a gente onde a gente deve ir, né, qual o melhor caminho, a melhor rota, né? Que quando a gente quer chegar em algum lugar, ele vai direcionar ali. Esse é o Espírito Santo, que vai direcionar a rota para o céu. Então, claro que como todo mundo aqui já viu alguém usando o GPS, né? Aí você tá lá, siga 200 metros, vire à esquerda. Aí a pessoa, sei lá, com 100 metros tem uma entrada, ela vai e entra, que ela não percebeu que era 200 metros e entra na rua errada. Aí vem o GPS, já redireciona tudo. Mas, ou seja, mesmo com o GPS, você pode às vezes, por uma falha, às vezes, de interpretação, de ver ali a rota, ou desatenção, alguma coisa assim, né? Você pode errar a rota mesmo com o GPS, assim também é nós, né? Às vezes no caminho ali a gente dá uns erros, né? Às vezes o Espírito Santo toca no seu coração, você entende de outra forma. Mas, então, pra gente dar uma calibrada nesse GPS que é o Espírito Santo, é a leitura da palavra que vai manter essa atualização sempre aí no GPS, tá? Porque o Espírito Santo sempre vai testificar aquilo que a palavra diz, certo? Então, uma maneira de você entender bem o que o Espírito Santo está falando no seu coração é testificando através daquilo que você leu na palavra de Deus. Beleza? Então, outra coisa que eu sempre falo com vocês também, né? Que não adianta nada vocês ouvir a voz do Espírito Santo na mente, no coração de vocês e não seguir, né? Que a Bíblia fala, ó, achega-te a mim, que eu também me achegarei. Então, né, a gente precisa dar esse primeiro passo. Deus sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas e tudo. Mas se a gente der o primeiro passo, ele também vai se chegar a nós, beleza? Então, se a gente der vez, né, a voz do Espírito Santo em nós, né, se a gente der ouvido, ainda que a gente entender de uma forma errada, isso aí Deus compreende, reformula a rota e não deixa a gente perdido no caminho, não. Mas ele precisa que a gente dê ouvido à voz do Espírito Santo, né? Toda vez que a gente der ouvido, a gente fortalece essa voz, né, dentro de nós, beleza? Então, o tópico 2 aí fala, né, que o Espírito Santo, qual que é a função dele, né? É convencer do pecado, da justiça e do juízo, né, que fala na palavra de Deus. Então, sempre que a gente estiver sendo ali, levado ali na modinha do momento, que acontece, gente, não tem jeito. É muita modinha que aparece, às vezes você acha engraçado, às vezes a gente vai na onda ali e de repente vem aquele... Depois que você tá ali, você pensa, nossa, isso aqui não é bacana. Aí você às vezes percebe um ocultismo ali no meio, alguma intenção. Você fala, não é bacana, volta atrás e para de seguir aquela modinha, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, o Espírito Santo, ele, né, tem essa função de,
dar uma clareada na nossa mente, nos fazer ali. Tem aquele momento que tem aquele clique assim, né? Você fala, nossa, isso não é de Deus, isso não é bacana. E então a gente deve sempre querer dar ouvido ao Espírito Santo, que ele vai sempre nos alertar sobre né, essas modinhas que às vezes vai comprometer o nosso testemunho e o nosso comportamento como cristão, beleza? Vamos concluir então?